Não nos cansamos de fazer o bem, como diz a Bíblia, porque ao seu tempo nós ceifaremos. Amém? Olha aí para o teu irmão e diga: não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai ceifar. Amém? Assim a palavra de Deus nos ensina. E nós começamos a segunda-feira com um momento de oração. Começamos aqui às 19 horas com um clamor, uma oração, uma intercessão. E convidamos aqueles que gostam de orar e aqueles que estão com propósito no coração de crescermos mais em Deus. Eu tenho falado, quando você abre a Bíblia para compreender um pouquinho mais do Evangelho, você vai perceber que Deus tem muitas formas de falar conosco. Inúmeras vezes Deus falou com os homens de uma forma ou outra. Ele tem os seus meios de falar conosco. É interessante que quando você vai olhar a vida, por exemplo, de Adão, diz que Deus visitava na virada do dia e falava com Adão. Depois você vai ver que Deus falou com Noé, falou com Moisés, e quando ele fala com Moisés, ele fala através de uma árvore incendiada. Você imagina você olhar para uma árvore, essa árvore tem fogo, mas o fogo não consome as suas folhas ou os seus galhos. E Deus estava ali falando com Moisés. Então, com Elias, ele fala de dentro de um redemoinho. Tantas formas que você vê Deus falando na Bíblia. Mas nós, para com Ele, só temos uma forma de falar. É através das nossas orações. Amém? Não há outra forma de você te comunicar com Deus a não ser através da tua oração. Deus estabeleceu esse método. Então por isso Jesus ensina e nos desperta sobre um compromisso de oração. Em Lucas 18 ele diz que o dever de orarmos sempre e nunca esmorecer. Diga comigo: eu não posso jamais esmorecer na oração. Esse é um fundamento que nós precisamos ter bem claro no nosso coração. E virão várias coisas para tentar nos desestimular da oração. Nós precisamos estar cada dia mais vivos na oração, fervorosos de espírito na oração. Amém? E durante a semana, nossas reuniões, quinta-feira, domingo e sábado à noite, os jovens. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 12. Quando Deus criou a família, e foi a primeira instituição que Deus criou, Ele coloca a família no jardim, e o Éden era jardim de Deus, um lugar onde Deus tinha preparado para a primeira família começar a construir a sua vida, até que o incidente do pecado tira Adão e Eva do jardim. E é interessante que quando você fala em erros, e a palavra pecado é errar o alvo, quando Adão e Eva erraram o alvo? Depois de Lúcifer ter errado o alvo. Quando Lúcifer pecou, o pecado original de Lúcifer foi o orgulho. Em determinado momento da sua vida, ele olhou e achou que poderia ocupar o trono de Deus. Achou que ele era merecedor de algo maior. E isso tornou o coração dele orgulhoso. E por causa do seu orgulho, a Bíblia diz que ele foi banido dos céus. Ele foi tirado da presença de Deus. Agora, um dia alguém me fez uma pergunta e disse: pastor Maurício, mas se o problema era Lúcifer ou no que ele se transformou, não era melhor Deus tirá-lo de cena e não consertaria todos os problemas? Bom, a pergunta tem lógica, né? Se o problema é o diabo, tira o diabo de cena e tudo resolve. Mas não é bem assim, não. Se você observar as coisas no modo geral, não é você tirando uma pessoa que colocou um veneno que você resolve o problema. Simples fato. Quantos lembram do Bin Laden aqui? Lembra do Bin Laden? Esse camarada deu um prejuízo na humanidade.
Ele conseguiu destruir muitas vidas e famílias quando as torres gêmeas foram impactadas por aqueles 2 aviões. Foram milhares de pessoas que perderam a sua vida. Iniciou-se uma caçada por ele, e depois de alguns anos conseguiram capturá-lo e executá-lo. Pergunto para você, com isso resolveu o problema do terrorismo? Sim ou não? Não. Porque o terrorismo não é uma pessoa, é uma ideia. Você consegue entender em nome de Jesus? Uma ideia. E uma ideia você não destrói matando uma pessoa. Uma ideia você destrói com outra ideia melhor. Amém? Vou repetir de novo. Você destrói uma ideia somente com outra ideia. Então, quando o diabo com uma ideia quis envolver o céu, 1/3 dos anjos ele corrompeu. E caíram esses anjos, destituídos da glória de Deus. E em seguida eles vieram e fizeram a família cair. E é interessante que a família já não foi o problema do pecado do orgulho. Mais tarde o orgulho também se manifestou no homem. Mas o pecado que originou a queda do homem foi a desobediência. Então a família ficou afetada porque a família desobedeceu a Deus e consequentemente contraiu o vírus do pecado e uma ideia errônea que o diabo tinha plantado. E dali para frente você vai começar a observar que dentro da própria família acontece o primeiro homicídio, onde Abel sofre as consequências do coração do seu irmão Caim. Então você percebe como tudo isso foi afetado. E por anos as coisas se perduraram dessa forma. As famílias com problemas. Você começa a ler o Gênesis e você vai começar a ver Deus encontrou graça no coração de Noé. Noé conseguiu salvar somente a sua família. Uma geração toda se perdeu. Houve o dilúvio, né? Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Mas no capítulo 12, capítulo 11, começa a falar de uma outra família, família de Abrão. E no capítulo 12 vai dizer assim, ó: ora, disse o Senhor Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Deus pega, vem a um homem e começa um novo ciclo de um relacionamento de Deus familiar. E ele chama Abraão para começar agora uma restauração nas famílias. E ele pega Abraão, que estava no meio de uma situação complicada. A família de Abraão era uma família idólatra, ele habitava numa região de idolatria. E idolatria não é apenas você adorar deuses falsos. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no teu coração que possa ocupar o lugar de Deus. Amém? Ou seja, são várias coisas que podem englobar a idolatria no nosso coração. Nós podemos, por exemplo, idolatrar nossos filhos e colocá-los no lugar de Deus. Nós podemos idolatrar nossos bens e colocar no lugar de Deus. E Deus vem e diz para Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teus pais. Me parece que ele morava aconchegadamente junto com os pais. Então a primeira coisa que você vai entender é que Deus começa a fazer uma reforma. Amém? Ele começa a executar um plano agora para reestruturar as famílias. E eu penso que nesses dias Deus precisa reformar as famílias de novo, amém? Em todos os aspectos. E aí vai acontecer a primeira coisa que ele vai dizer: sai de ti, verso 2, farei uma grande nação e te abençoarei, também te engrandecerei o nome. Se tu
Sabe o que Deus quer que na família aconteça? Que nós sejamos bênção, amém? E a bênção que Deus quer que nós sejamos não é só para nós. Deus quer que a bênção que Ele estabelece em nós passe pela vida dos outros. Então o termo ser tu uma bênção não quer dizer seja tu um abençoado. Deus está dizendo seja tu um manancial para abençoar muitas pessoas na tua volta. Esse é o projeto de Deus, é te usar você, a tua casa, para que você seja uma bênção aonde você mora, aonde você trabalha, com as pessoas que convivem com você todos os dias. Que através da tua vida elas possam receber do céu, amém? Coisa gloriosa isso. Mas será que é esse o entendimento que nós temos hoje? Quando se trata de bênção, será que é assim que nós enxergamos as coisas? Aí você já começa a ver a reforma que Deus começou a fazer. Seja tu uma bênção, amém? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando você entra numa reforma com Deus, e deixa Deus reformar a tua vida, uma das coisas que você não tem que te preocupar é com as pessoas que tentam mal contra você. Porque quando a tua vida está oculta em Deus, e alguém te desejar mal, alguém querer te amaldiçoar, a Bíblia diz que é Deus quem vai comprar essa batalha, e quem vai sofrer a consequência é aquele que estava te desejando algo contrário ao querer de Deus. Isso não sou eu que estou falando, isso é o que Deus prometeu para as famílias, amém? E Ele vai dizer mais aqui, ó: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso de número 4, partiu. Interessante esse termo partiu, porque aqui estabelece o início dessa reforma que Deus começa na família. E Ele começa com Abraão. Quando diz partiu, significa tudo que Deus falou, ele acatou e obedeceu. Eu vejo muitas pessoas hoje correndo para serem abençoadas por Deus, querendo a bênção de Deus. Queridos, a bênção de Deus se estabelece, a reforma de Deus em nossa vida começa através da obediência nossa para com o que Ele está falando. Não há como nós termos e sermos transformados dentro da nossa casa, se dentro de nós ainda age o espírito da desobediência. Entenda, a reforma começa pelo princípio da queda. Se a queda foi a desobediência, e isso trouxe consequências, como é que eu reformo a minha casa? Como é que eu organizo as coisas agora dentro do meu lar? É através da obediência ao meu coração a Deus. É um simples princípio, mas ele é estabelecido por Deus e zelado por Deus, amém? E aí você vai ver que Paulo fala em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Mas muito mais Deus pode fazer, desde que você esteja disposto a obedecer. Diga comigo, eu preciso aprender o caminho da obediência. Olha que interessante. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Como Deus falou com Abraão, ele toma a decisão. Então a primeira coisa que eu aprendo, ele obedece a Deus. Não existe princípio de fé sem obediência. Aí você vai ver que Deus vai falar no ensino à família com os filhos. Efésios 2, 6:2 vai dizer lá: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. A importância da obediência nossa a Deus, a importância do homem e da mulher se sujeitar a Deus e permitir que Deus comece agora a refazer aquilo que estava fragilizado. E começa com o princípio da obediência. Escreva aí: obedecer agrada a Deus. Abraão decidiu transformar a sua vida agora através da obediência. Ele simplesmente decide ouvir a Deus, que estava falando com ele,
E mesmo que aquilo que Deus estivesse falando com ele estivesse indo em contra tudo aquilo que ele estava vivendo. Preste atenção uma coisa: às vezes nós queremos que aconteçam mudanças, mas nós queremos que as mudanças aconteçam em favor daquilo que eu penso e daquilo que eu quero. A mudança de Deus sempre vai trabalhar em nós, ditando as coisas que precisam mudar. E a primeira delas é aprender a obedecer a Deus. Diga mais uma vez: eu preciso disciplinar meu coração a obedecer a Deus. Quando Deus fala, não é uma questão de sugestão, não é uma questão de apenas um conselho. Quando Deus fala, é um princípio para nós vivermos. Ou você obedece ou não obedece. Ou Abraão sairia da sua casa dos pais e iria para onde Deus estava apontando, ou ele ficaria ali e continuaria como está. Eu sempre me pergunto: está bom como eu estou vivendo? Não, então mudo. Por que eu vou continuar insistindo com uma coisa que já se passou anos e eu não vi mudança? Eu preciso de mudança. Então qual é a mudança que eu preciso? Aprender a obedecer a Deus. Se o meu problema com o Criador foi desobediência, eu preciso aprender a obedecer. Amém? Primeiro princípio de Abraão: ele vai e obedece. Você vai ver ali, ó: partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor. Foi com ele Ló. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da sua terra. Levou Abraão consigo a Saraí sua mulher, e Ló filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentavam em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam em essa terra. Verso 7. Quando você aprende a obedecer a Deus, um simples princípio, Deus vai começar a falar mais frequentemente com você. Como assim, pastor? É simples. Deus não fala no meio da desobediência, porque ele obedeceu. Começa-se uma reforma na sua vida, agora Deus vem e fala com ele de novo. Veja que as informações de Deus são sempre por etapas. Deus nunca despeja toda a responsabilidade para você desenvolver tudo. Ele te dá uma tarefa e observa para ver se você vai cumprir. Se ele te deu uma tarefa e você cumpriu, em seguida você pode ter certeza que a resposta dele é falar com você de novo. Amém? Que glorioso esse Deus! E esse Deus diferencia de tudo aquilo que a humanidade conhece sobre deuses. Por quê? Porque você vai ver na maioria das religiões deuses que não pedem prestação de contas. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Pai, ele pede prestação de contas. Amém? Ele exige coisas de nós. É diferente. Então todos nós um dia vamos prestar conta do que ele nos deu, da vida que ele nos deu, da família que ele nos deu, dos nossos compromissos. Nós vamos ter que prestar conta a Deus, quer nós queremos ou não. Paulo diz: um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Oh glória! Quer eu concorde ou não, um dia eu vou precisar prestar conta. Então Abraão entendeu que era necessário obedecer, e ele pega, seguindo a orientação de Deus, e sai, e vai seguindo a orientação de Deus. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio estabeleceu ele no verso número 8. Olha o que diz. Deus vai falar com ele no 7, e ele vai levantar um altar, ó. Verso 7. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente, chamou oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e a cidade de Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
Segundo princípio, quando Abraão percebeu que as coisas estavam mudando na sua casa, o que ele teve como atitude? Ele parou em Betel. Você sabe o que significa Betel? Quem sabe aí? Betel significa casa de Deus. Sabe que princípio eu aprendo aqui? Princípio de que princípio de que Abraão tornou agora a casa dele casa de Deus. Que coisa maravilhosa. Ele ergue um altar e declara que agora onde ele está habitando é casa de Deus. Você entende como é que começa a reforma das coisas? Não era mais casa de Abraão, agora é casa de Deus. E como casa de Deus, você sabe que tem coisas que você olha e diz: isso aqui não serve mais. Até então isso aqui estava na minha vida, mas porque Deus agora trabalhou na minha vida, Deus está agora me dizendo que eu não posso mais segurar isso comigo. Então quando você olha aqui e fala sobre altar, sobre invocar o nome do Senhor, sobre clamar pela presença de Deus, e mostrar que agora ali estava, naquele local, a habitação de Deus, e ali ele estava residindo, ele está dizendo que começa um novo ciclo dentro da sua casa. Era Deus quem ia governar. Ei, preste atenção aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios: Cristo o cabeça de todo homem. Já logo eu entendo que se Cristo é o cabeça de todo homem, Ele é o governo. Amém? E se Ele é o governo, é Ele quem dá a direção, é Ele quem faz as coisas funcionais na nossa vida. Mas qual é a maioria dos problemas relacionados à família? É a falta dessa estrutura de reconhecimento de que Deus é o cabeça. E se Deus não é o cabeça, nós temos um grande problema, porque nós vamos querer botar uma cabeça que não é cabeça, e uma cabeça que não é cabeça, eu só tenho um entendimento: é um monstro. Você está entendendo e pegando a visão? Quando eu quero transformar alguma coisa que não é a cabeça em cabeça, eu vou ter problema. E talvez aí seja o grande diferencial das famílias e os prejuízos que se tem colhido hoje na sociedade. Quando as pessoas não reconhecem Cristo como cabeça da sua vida, porque é na cabeça que vai o pensamento. E quando você lê lá em Jeremias 29:11, Deus vai dizer: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então você percebe que Deus, Ele tem o melhor para nós. Mas quando nós não colocamos o cabeça como cabeça, nós também não vamos erguer um altar como Abraão ergueu. E quando Abraão ergueu um altar, e ele diz: a minha casa vai ser casa de Deus, o meu lar vai ser lar de Deus. Quando você lê o livro de Reis, por exemplo, você vai ver que vários reis levantados tiveram problemas de ordem administrativa, porque se dobraram diante de deuses e fizeram o que era pecaminoso aos olhos do Senhor. Vários reis. Por exemplo, o rei que se tornou filho de Ezequias foi um homem terrível, e levou muitas pessoas a caírem com ele. Então o que ocorre? Que quando eu faço da minha casa, casa de Deus, o meu coração agora passa a ter temor a Deus. E ainda que eu possa incorrer em algumas falhas, eu tendo Deus na minha casa, você percebe uma coisa:
o teu coração jamais vai endurecer. O Salmo 68 diz que como a cera diante do fogo derrete, assim o coração do homem diante de Deus. Então significa, ainda que ocorra alguma coisa que venha querendo contribuir contra os princípios de Deus, endurecer o teu coração, mas a tua casa é casa de Deus, o teu coração não consegue ficar empedrado, não consegue ficar indiferente com a tua família, porque a presença de Deus amolece o teu coração. Então você vai ver que Abraão começa uma história, mas não de perfeição ele, mas Deus na vida dele. Incorrem várias situações ao longo da vida de Abraão, mas em todas as coisas que ocorreram, ali estava Deus com ele, para o ajudá-lo, para o abençoá-lo. Por quê? Porque ele decidiu tornar a casa dele casa de Deus. Você está entendendo em nome de Jesus? Então quando nós temos essa convicção de que Deus é agora o Senhor da minha casa, mas por minha iniciativa eu levantei um altar de Deus na minha vida, vai muito além do que eu congregar. Congregar é bíblico, estabelecer relacionamento com irmãos é bíblico, estar numa comunidade cristã é bíblico, mas também é bíblico, e assim começou, Deus se manifestando de casa em casa, de coração em coração. E esse princípio não pode mudar, mas o diabo conseguiu interferir em muitas casas. Então nós vivemos uma comunidade, nós nos reunimos, nós nos damos paz do Senhor, nós nos comunicamos gentilmente entre uns aos outros, mas dentro do nosso lar, onde era para ser a casa de Deus também, nós falhamos. Porque lá dentro nós brigamos, nós discutimos, lá dentro nosso coração se fere, é ferido. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Então nós precisamos ter esse entendimento. Por que Abraão teve tanto sucesso? Porque além de ouvir a voz de Deus e obedecer, ele entendeu que ele precisava erguer um altar de Deus. Ele precisava fazer da sua casa, casa de Deus. E assim Abraão viveu. Ele tornou a casa dele, casa de Deus. Diga comigo, eu preciso tornar a minha casa ainda mais casa de Deus. Amém? E quando você para pensar casa de Deus, você começa a ver o que é aprovado por Deus e o que é reprovado por Deus. Você começa a ver que tem coisas das quais às vezes nós permitimos no nosso viver, porque a gente acha que aqui ninguém está vendo, a gente está aqui na nossa casa é diferente. Por que é diferente? Deveria de ser, porque ali nós precisamos fazer o nosso altar de Deus. Ali Deus tem que se manifestar, ali Deus tem que falar conosco, ali Deus tem que se comunicar conosco. O texto bíblico vai dizer aqui, ó, acompanhe, verso 8: armou sua tenda ficando em Betel, ao ocidente de Ai, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O termo invocar é trazer para si a presença de Deus. Ele diz, sabe uma coisa? A minha casa é estabelecido agora como casa de Deus. Ó, isso aqui não me serve mais. Ó, isso aqui pode tirar fora. Você percebe que a reforma começa quando você tira algumas coisas para colocar outras. Exemplo, Linhares diz, vou comprar um sofá novo. Legal. Aí ele vai na loja e compra o sofá novo. Mas ele não tira o sofá velho que ele tem. O que vai acontecer? Se a sala dele não comporta os dois sofás, porque tem uma coisa chamada lei da física. Você não consegue ocupar o mesmo espaço com duas coisas.
Então você tem que tirar o velho para estabelecer o novo. Quando nós decidimos reformar nosso coração em Deus, nós precisamos estar abertos para tirar o que antes estava em nós, para que agora estabeleça a casa de Deus, para que o altar de Deus seja completo em nós. Você está entendendo? Começa a pensar: por que Deus te deu raciocínio? Por que Deus te deu conhecimento e inteligência? Para você parar e pensar um pouquinho. O que eu preciso tirar da minha vida e o que eu preciso colocar de Deus na minha vida? Porque é exatamente assim que você vai ver as reformas acontecendo. Não tem como nós permanecermos com coisas do mundo e queremos que a nossa casa seja a casa de Deus, mas nunca vai acontecer isso. Parcialmente Deus não vai nos ter. Deus nos quer por completo. Pedro diz: reino e sacerdotes exclusivamente para Deus. Não é 50%. Ou eu tomo uma decisão e deixo Deus reformar minha casa, ou os anos vão se passando, os anos vão se passando, os anos vão se passando, e eu continuo a mesma coisa. Talvez não a mesma coisa, porque uns vão ficar mais carequinhos, uns vão ficar mais branquinhos, uns vão ter umas pezinhos de galinha, outros vão ter umas esporas de galo, e a vida vai indo. Mas o que Deus quer é mostrar que a promessa dele está em nós, na medida que nós nos movemos e permitimos que o nosso coração agora aprenda a obedecê-lo e deixe ele fazer uma reforma, e que a nossa família agora seja uma bênção e a nossa casa seja a casa de Deus. Você está entendendo, em nome de Jesus? Casa de Deus. Você tem que acordar e dizer isso para o Espírito Santo: Espírito Santo, isso aqui é uma casa de Deus, e eu inicio uma reforma dentro da minha casa. Meu coração, meus pensamentos, o que precisa ser tirado e o que precisa ser acrescentado. E Deus vai começar a mover coisas na tua vida, acrescentando e tirando. Note que Deus disse: se tu permanecer em onde você está, nesse ciclo vicioso, eu não conseguirei fazer uma reforma na tua vida. Agora, se você está disposto a abrir mão de algumas coisas, eu posso reformar a tua vida, e tu vai ser uma grande bênção na vida de muitas pessoas. Sabe, a gente tenta. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho do Raimundo, Rodolfo Abrantes, né? Do Raimundos. E ele estava sendo entrevistado pelo Gentil. Não sei se alguém viu essa reportagem. E o Gentil perguntou para ele: tchê, mas como é que tu não conciliou essa questão do Raimundos, uma banda famosa, sabe? Como é que foi esse negócio aí? Ele disse: tchê, eu até tentei, eu até quis continuar como Raimundos e buscando a Deus, mas não deu. A letra da música que eu cantava era uma apologia às drogas, à prostituição, tudo aquilo que era diferente do que Deus estava me estabelecendo agora. E eu decidi colocar Deus e fazer da minha casa um altar de Deus. Então essa reforma fez com que eu abrisse mão, porque eu não ia conseguir as duas coisas. Só que aquele mundo do passado, eu já tinha uma experiência que eu estava me levando à morte, aquilo eu não queria mais. Então quando você não quer mais algo, você está dizendo que tu está disposto a mudar. E quando você está disposto a mudar, você está disposto a abrir mão do velho para colocar o novo. Então Abraão sabia que aonde ele convivia não tinha clima para Deus fazer algo na vida dele. Então ele se recolhe, abre mão de amizades, abre mão de pessoas que vêm na tua ouvido, abre mão. Se você quer uma reforma de Deus dentro de você, e você quer que Deus trabalhe na tua casa, você quer Deus falando com você nas madrugadas, você quer Deus falando com você no teu coração, então aprenda a deixar agora a voz de Deus te guiar, e faça da tua casa um altar santo do Senhor. Por que para Deus ele não recebe fuxico? Deus não recebe intrigas. Você já percebeu? Ninguém vai a Deus fazer intriga de alguém. Ninguém vai a Deus falar mal de alguém. Por que eu não faço isso? Porque eu sei que Deus não compactua.
Então se Deus não compactua, como é que eu vou compactuar com o pastor Everton? Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Então quando eu coloco meu coração em Deus, eu percebo uma coisa: tem coisas que a melhor coisa é você se recolher. Abraão pegou e se recolheu, disse: vamos, Sara, Deus está nos chamando para uma nova caminhada, e Ele quer trabalhar na nossa família. E Deus não trabalhou na família de Abraão, sim ou não? Trabalhou. Mas Abraão não teve problemas, pastor? Teve. Mas teve Deus também na sua vida, trabalhando nos seus desafios. Aliás, Jesus não disse que nós não teríamos problemas. Ele disse em Mateus, em João 16:33: tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele também disse em Mateus 28: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quando eu faço da minha casa, casa de Deus, ainda que um problema venha, eu sei que tem Deus para administrar comigo. E ainda que eu venha errar, Deus está ali para me ajudar a consertar. Então por isso que você lê em Efésios, quando Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então um casal, uma família com o coração de Deus, ali, casa de Deus, ainda que venha a ira por uma situação ou outra, ainda que venha uma situação por situação ou outra no teu coração, você não sai da presença de Deus, da presença da tua família, você não endurece o teu coração. Ainda antes do sol se pôr, você no teu coração trata logo de consertar aquelas coisas, porque assim Deus vai te instruindo. Quando não tem esse altar de Deus nas casas, o que ocorre? Esse endurecimento de coração. É uma situação, um dorme num quarto, dorme no outro quarto, de um dia para o outro o sol se põe, a ira permanece, a indignação permanece, aí daqui um pouco eles fazem um acordo, não, vamos lá de novo, mas aí você vai perceber que aquilo sempre vem como uma ofensa, não é assim? Passa alguns dias e joga na cara do outro. Você já conheceu alguém assim? Mas pastor me disse que tinha me perdoado, e aí está me jogando na cara. É que dormiu com aquilo no coração, e aquilo não sarou, aquilo não consertou, porque faltou Deus dentro daquela casa. E aí passa o tempo, surge uma situação e a pedrada vem. Agora quando você tem casa de Deus, teu altar está em Deus, você conserta a situação dentro do mesmo dia. Você diz: Senhor, não, se eu sou errado, passo para trás, me dirijo ao filho, me dirijo à esposa e conserto o problema. Só tu olhar a vida de Abraão, foi exatamente assim. Surgiram situações que vieram para enlaçar os pés dele, que vieram para desestruturar o que Deus tinha como planos na vida dele, mas ele sempre buscou em Deus o conserto das coisas, e Deus deu a vitória para ele. Amém? Levante esse altar de Deus na tua vida, levante na tua casa, diga: Senhor, como Abraão, eu decido que a minha casa será uma Betel, casa de Deus. Ali o Senhor vai se manifestar, ali o Senhor vai tocar a minha vida. E aí você pode ter certeza que no caminhar continua o Senhor falando. Olha o que diz o texto seguinte, verso 9: depois seguiu Abraão. Ou seja, ele continuou tendo instrução de Deus. Deus falou e ele foi à frente. Então, primeiro você obedece, segundo você vai edificar um altar a Deus, vai colocar agora Deus como prioridade dentro da tua casa. Em terceiro lugar, você vai se permitir ser guiado por Deus. Uma das coisas que Paulo fala na carta aos Romanos é, preste atenção: todos que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não sei se você percebeu, mas ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
E o que significa ser guiado pelo Espírito de Deus? Aceitar que Deus conduza, aceitar que Deus te oriente, aceitar que Deus te coloque no caminho. Sabe? Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a gente quer e acha que sabe tudo, quer tomar as decisões, quer ser filho grande. Eu sempre brinco que quer ser homenzinho. E Deus está bom, se você quer ser homenzinho, então conduz. Não, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E isso é interessante, queridos. Quando você vai para João 16, no verso de número 8, Jesus está falando sobre a promessa do Espírito Santo na terra. E o que ele diz? Quando ele virá, ele, o Espírito Santo, convencerá o homem. Note que o Espírito de Deus tem um papel na nossa vida, na minha e na tua, nos convencer. Quando que eu preciso ser convencido? É óbvio que quando eu tenho um pensamento diferente do pensamento de Deus. Aquela sugestão errônea que o diabo plantou, que destruiu a família, agora eu preciso deixar Deus mudar alguns pensamentos dentro de mim. E quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Então, Abraão estava sendo conduzido, o Espírito Santo estava ali trabalhando a vida dele. E ele estava deixando ser conduzido, Deus mostrando para ele, Deus orientando ele, e ele seguindo os passos de Deus. Quando isso ocorre, se percebe que as coisas começam a evoluir, começam a acontecer. Nos dias de hoje não é diferente, queridos. Todos nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós temos dificuldade de pagar o preço de caminhar com Deus. Então as pessoas vêm, elas querem que Deus abençoe elas, prospere elas financeiramente, que Deus conserte o casamento, que Deus abra uma porta de emprego, que Deus faça, e são os benefícios de Deus. E para lembrar, quando o faraó teve a oportunidade de receber a visitação de Deus, porque tinha um profeta ali naquela terra chamado Moisés, e Moisés chegou dentro da casa de faraó, ofereceu para faraó a graça dele receber também o Cordeiro de Deus. Faraó não quis. Ele queria os benefícios que o Cordeiro poderia trazê-lo, mas ele não queria um compromisso com o Cordeiro. E a casa que não tem um compromisso com o Cordeiro vai ter problema. Todos os que tiveram um compromisso com o Cordeiro tiveram o livramento do Cordeiro. Mas aqueles que não foram compromissados com o Cordeiro e queriam somente os benefícios, tiveram prejuízos. Está lá no livro de Êxodo. Então, para os nossos dias hoje, Deus está falando dentro da nossa casa que nós precisamos algumas coisas diferentes fazer. O tempo, ele está se abreviando, está passando rápido demais, e nós precisamos despertar para isso, abrir os nossos olhos e nos darmos conta: a minha casa hoje é casa de Deus? Eu falo que é casa de Deus, ou de fato ela é uma habitação de Deus? É isso que eu preciso perguntar. Ou seja, é assim que nós temos que viver. O que nós temos precisa ser um livro aberto. Ou seja, o celular que você tem na mão, se hoje pudéssemos fazer um trocadilho aqui, cada um ler as mensagens do outro e as figurinhas recebidas durante o dia, teríamos alguma surpresa nos nossos telefones? Teria algo que você disse: não, isso ninguém pode ver. Ou nós podemos transparecer o que somos? Você está entendendo em nome de Jesus? Quando eu digo que a minha casa é casa de Deus, significa: tem alguma coisa escondida em mim que ninguém precisa saber? Ou a minha vida é transparente, onde Deus se manifesta, onde eu posso ser bênção na vida de muitas pessoas? É isso que Deus está propondo para nós, queridos. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Abraão, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero que você seja uma bênção. Mas
estou te dando direção. Então quando Deus falou, ele pegou o entendimento e saiu, obedeceu a Deus. Em seguida ele disse: não, mais do que obedecer, eu preciso erguer o altar de Deus na minha vida. Eu preciso fazer da minha casa, casa de Deus. E ele ergue o altar, Deus continua falando com ele. E ele diz mais: eu preciso seguir a orientação de Deus. E quando você vai para Hebreus, vamos lá. Capítulo 11, verso 8, vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, olha o que a palavra aqui diz: obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu. Agora vai dizer mais: pela fé, peregrinou na terra da promessa como por terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Note, uma das coisas que ele se preocupou foi toda a sua família está dentro do processo. Não era somente eu, não, sou eu. Se os filhos não querem, se a mulher não quer, não tem problema. Não, Deus falou com ele e ele entendeu que era o todo. Passou-se mais de 4.000 anos até essa escritura, quando Deus usa o autor de Hebreus para falar sobre esse episódio. E no 9 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com quem? Com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e fundador. Ele olhou e disse: Deus tem mais. Chegou à terra do Neguebe, chegou em Canaã, ele olha tudo aquilo e diz: Deus tem mais. Diga comigo: Deus tem mais. Diga: Deus tem mais. Ele olha aquilo e diz: não, Sara, ó, Deus tem mais. A família é muito maior. Não é só o que nós estamos enxergando, não. Tem muito mais coisa que Deus tem para nos dar. E ele vai reforçar isso. É interessante. Quando você olha isso, você percebe. Olha o que o texto segue dizendo aqui, ó. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e fundador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Estava englobado um processo que Deus queria fazer. Quando você faz da tua casa altar de Deus, não há situação que Deus não possa transformar. Não há situação que Deus não possa mudar. E segue o texto, verso 12: porque isso também, de aliás, já amortecido, saiu a posteridade tão numerosa quanto a estrela do céu, inumerável como a areia que está no mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, porém, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade lembrassem daquela que saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonhou deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Note que a tua visão se abre quando você anda com Deus. Nota que você sai da tua limitação, sai daquele espírito de mesquinho, sai daquela questão avarento, de achar que eu conquistei, de que eu comprei, de que eu possuo, e você olha para Deus e vê uma imensidão.
mais ou menos aquilo que o videozinho de Paulo fala, quando ele está falando com o prefeito lá da cadeia. Ele diz: quando você pega a água no mar e traz, e essa água começa a esvaziar no meio dos dedos, ele diz: isso é a vida do homem. Dia a dia essa água está escorrendo e você vai perdendo a vida. Mas a vida daqueles que se propõem a andar com Cristo é a imensidão do mar. Aleluias. Quando você anda com Deus, teu entendimento se abre, teus olhos passam a enxergar o sobrenatural. Você não fica atrelado ou agarrado em coisas naturais. O teu espírito já não sofre mais por querer achar que você é proprietário, você é dono de alguma coisa. Você passa a perceber que Deus é dono de tudo e te colocou para você usufruir com Ele em glória. Tua casa se contempla, teu lar se contempla. É diferente. Então o texto termina dizendo que eles partiram sem ter o cumprimento das promessas, porque eles creram, eles acreditaram, e por esse motivo Deus não se envergonhou deles. Deus não se envergonha daqueles que creem, daqueles que decidiram levantar dentro da sua casa um altar para Deus, daqueles que decidiram olhar e dizer: não, Deus habita na minha vida. Mais do que apenas eu frequentar um culto, eu participar de uma igreja, a minha casa é casa de oração. A minha vida, Deus cuida dela. Deus habita na minha casa, Deus habita no meu lar. Abraão seguiu olhando e enxergando coisas que outros não enxergavam. Um dos princípios de famílias que transformam a sua casa em casa de Deus, elas conseguem olhar coisas, enxergar e ver que outros não conseguem. Teus olhos contemplam pela fé o que Deus prometeu. Então Abraão olhava e dizia: Deus tem muito mais para nos dar ainda. A glória de Deus é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Então nessa noite diga assim, coloque a mão em teu coração e diga: Deus, me ensina a te obedecer. Me ajuda a edificar um altar na minha casa. Eu quero que a minha casa seja casa de Deus. Diga: Senhor, eu não abro mão de reformar tudo o que precisa ser reformado. Diga: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é obra das tuas mãos. Nada é dádiva minha. Eu preciso de ti. Eu reconheço que eu preciso reformar coisas dentro de mim, a começar na minha maneira de pensar. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, toda a minha família está junto nesse processo. Eu não abro mão, Senhor. Diga: Senhor, eu não aceito que irmãos meus, familiares meus, parentes próximos a mim, Senhor, não estejam sendo tocados por ti, Senhor. Diga: nesse momento, Senhor, o meu coração quer ser bênção na vida dessas pessoas. Se a tua palavra diz ser tu uma bênção, então diga: Senhor, eu quero ser esta bênção. Eu quero ser esta transmissão da tua bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre tua casa. Esse espírito de sabedoria, esse espírito de discernimento, em nome de Jesus, essa ousadia para tomar decisões certas, para fazer aquilo que é certo, em nome de Jesus.